Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Chegando aqui de mansinho para a nossa conversa de hoje. Bem-vindos, boa tarde, boa tarde. Bem-vindos todos. Tá entrando bastante gente. Oi, Jairo, direto de Portugal. Oi, de Lisboa, bem-vindo, Jairo. Oi, todo mundo. A gente vai falar hoje com a Natália Mota. Natália Mota é uma super cientista, que é um orgulho para esse país. A gente vai falar sobre neurociência, especialidade dela, sobre o prêmio que ela ganhou. A gente vai falar sobre um monte de assuntos que são especialidade dela. Eu vou esperar ela entrar para apresentá-la. Oi, todo mundo que está entrando. Vou ver se a Natália Mota já entrou. Por enquanto ainda não. Ju Matone está aqui. Oi, Ju. Vamos esperar a Natália. Enquanto isso, eu não sei, eu acho que eu vou apresentando a Natália, tá? Assim, quando ela entrar, ela já está devidamente apresentada. A Natália Mota é cientista, ela nasceu no Ceará, mas ela é radicada em Natal. Não que ela more hoje em dia em Natal, ela está morando no Rio. Ela é psiquiatra e neurocientista do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse instituto é muito famoso. É um centro de referências, um centro de referência do Brasil lá em Natal. Ela foi a única cientista sul-americana indicada ao prêmio Nature Research de 2019. É um prêmio que reconhece pesquisadoras que inspiram outras mulheres. A gente vai falar bastante sobre isso também. A Natália tem mestrado, doutorado e pós-doutorado pelo Instituto do Cérebro no Rio Grande do Norte, pelo Departamento de Física Federal da Universidade Federal de Pernambuco. Ela desenvolveu um método para diagnosticar esquizofrenia através da fala. E como eu disse, atualmente Natália mora no Rio, onde ela faz uma colaboração com a PUC e com a Federal do Rio de Janeiro. Ela atua como psiquiatra clínica também, mantém pesquisas em pós-doutorado. Super currículo da doutora Natália Mota. Vamos ver se ela está aqui entre nós. A conversa vai ser bacana hoje. Eu acho que hoje em dia os neurocientistas têm tanto a nos ensinar, a gente tem tanto a aprender com eles. Deixa eu ver se a Natália está aqui. Está aqui. Natália já está aqui. Aguardando. Natália! Oi! Boa tudo tarde! bem? Tudo bem com você? Oi, tudo jóia. Antes de mais nada, eu queria te agradecer por ter arranjado um tempo na sua agenda, tá? Para nos receber. E eu tenho certeza que a conversa vai ser muito interessante. Obrigada. Eu te apresentei aqui, Natália. Que currículo maravilhoso, hein? Obrigada. Eu que agradeço o convite. É um prazer poder falar para vocês, alcançar mais pessoas, mais mulheres. É bom, né? É bom porque as pessoas entram durante a nossa conversa, depois elas entram e vai se multiplicando, a audiência só cresce. E quanto mais gente escutar essas conversas tão relevantes, né, eu diria, então melhor. Que bom. Natália, o que você faz exatamente para a gente traduzir aqui? Perfeito. Então, eu sou psiquiatra de formação e eu fiz mestrado, doutorado, agora eu estou no pós-doc, fazendo pesquisas na área de psiquiatria computacional. É uma área bem recente,
Na verdade, nós fomos um dos grupos pioneiros nessa área. E a ideia é levar esses avanços tecnológicos para dentro da aplicação na psiquiatria, para avaliação de saúde mental, de aspectos que antes, né, o psiquiatra tem a sensibilidade de escutar e de perceber alterações a partir dessa fala, mas que com várias ferramentas que hoje em dia a gente tem acesso e tem o desenvolvimento pleno, que dessa área que a gente chama de Natural Language Processing, a gente percebe que, por exemplo, o computador ele consegue perceber as nossas preferências em termos de compras, né? Por que a gente não usa essa sabedoria que é a partir da manipulação dos dados que a gente promove, né, para um benefício à sociedade? Né? Por que a gente não utiliza essas mesmas ferramentas, não apenas para o mercado, mas para colocar também a serviço por exemplo, da saúde mental? Então, esse é um dos objetivos, né, dessa linha de pesquisa. Hoje em dia tem bastante coisa sendo feita, muito desenvolvimento sendo feito nessa área. É uma discussão bem fértil, né? Então, de 2014 para hoje em dia, essa área tem decolado. Hoje em dia, quase todos os congressos das sociedades de pesquisa têm pelo menos uma mesa falando sobre isso. E você foi morar no Rio de Janeiro, é isso? Isso. Você faz o que na PUC, que eu vi aqui? E Então, na Federal? Oi? Na Federal também, né? Então, eu continuo meu pós-doc, continuo desenvolvendo minhas pesquisas, mas eu vim para cá para ficar perto da família mesmo, por questões pessoais. E aqui eu estou fazendo clínica psiquiátrica e continuo no desenvolvimento de ferramentas computacionais. Uma das coisas que a gente começou a desenvolver agora e dado todo o cenário que a gente encontra, né, de desfavorável para a ciência no Brasil já há alguns anos, a gente, junto com alguns colegas, enveredamos pela área do empreendedorismo e hoje em dia eu também estou com a startup, tem sede em Portugal, mas eu trabalho remotamente já há muitos anos. E o que faz a sua startup? Do que é? Desenvolvimento de ferramentas que possam auxiliar na identificação precoce de sinais de sofrimento mental. Então, a gente teve essa ideia, já que a gente não está conseguindo, pelas vias mais comuns, o financiamento para a pesquisa, por que não gerar produtos, comercializar produtos e, a partir dessa receita, promover financiamento para novas pesquisas e daí alimentando e formando novos pesquisadores, formando uma massa crítica também de desenvolvedores, de pessoas que possam enriquecer esse campo. Claro. Né? Então... Nossa, que interessante. E você se preocupa especialmente com esquizofrenia ou todas as... Você está especializando em esquizofrenia? Então, esquizofrenia foi o início, né? Eu vou te contar, eu vou tentar ser breve nessa história. Quando se fala assim, chega a dar um frio na barriga, né? É uma história comprida, mas eu vou tentar ser breve. Não, a gente quer ouvir. Então, desde as primeiras descrições dessas grandes desordens, né, que são muito severas e disruptivas na vida de quem passa por isso, se tem uma ideia, no caso da esquizofrenia, que a maneira como a gente se comunica, né, e isso falando da linguagem mesmo, traduz muito sobre a forma como a gente organiza os nossos próprios pensamentos. Então, se você é uma pessoa que tem a habilidade de organizar bem a sequência de eventos que você quer partilhar com outra pessoa, você consegue fazer uma fala que é cheia de informações e também organizada de maneira tal que a pessoa que está te escutando te entende. E você consegue estabelecer essa relação, né? Você consegue se comunicar adequadamente, saber o ponto onde o outro está. A partir daí, tem várias coisas que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa infância, ao longo das relações com os nossos amigos, com os nossos pais, enfim,
que nos permite entender o outro e treinar essas habilidades de comunicação. Algumas pessoas que passam por essa desordem, que é chamada esquizofrenia, têm muita dificuldade de organizar a fala. E daí o psiquiatra, ele é treinado para sensivelmente perceber não apenas o conteúdo, o que é que a pessoa está falando, mas a forma como a pessoa está se comunicando. A maneira como ela organiza a sequência dos eventos. E isso é clínica psiquiátrica. Isso é o que o psiquiatra no exame psíquico faz assim, está com um cheirinho de desorganização mental. Então, ao longo do treinamento, o profissional vai treinando essa escuta e vai descrevendo com palavras, né, em torno de severidades, né? Esse discurso está tendo um afrouxamento de associações, é como se essas associações fossem se perdendo, até o ponto que está descarrilhando o discurso, da noção de que essa trajetória está indo por uma linha e está perdendo o trilho, até virar um discurso fragmentado, uma salada de palavras. Então, são Que várias fica incompreensível. que a psiquiatria usa para dar essa noção de uma severidade maior ou menor desses sintomas que a gente chama de sintomas da forma do pensamento. Mas hoje em dia a gente tem a computação para ajudar nisso. Então, o que é que eu desenvolvi no meu mestrado, segui no doutorado? A gente pegou essa sequência de palavras e representou como um grafo, que é uma entidade matemática, na verdade, bastante simples e que faz parte de várias tecnologias que a gente utiliza. A gente pega, então a pessoa conta, a gente transcreve tudo que a pessoa fala, por exemplo, ela conta um sonho, e por um acaso o sonho é uma memória especificamente informativa sobre saúde mental, né? Já diria Freud, né? Então, a gente conta um sonho, e daí eu transcrevo cada uma dessas palavras e represento cada uma dessas palavras como unidade, uma bolinha, e a sequência delas é dada por setas. Isso me dá uma trajetória, me dá um desenho. O que a gente notou é que pessoas que tiveram acesso à educação formal e que têm um pleno desenvolvimento das suas habilidades de empatia e de comunicação, elas fazem essas trajetórias bastante complexas. Elas colocam bastante informação, mas sempre ligando o começo com o meio com o começo, contextualizando esse pacote de informações até fazer um discurso bem conectado. Enquanto que pessoas que têm esquizofrenia, por exemplo, não conseguem, falam de uma maneira fragmentada, quebrada. Sim. O pulo do gato aqui é que a gente pode medir o quanto que está fragmentado. Interessante. E a gente pode identificar sinais precoces. Então, eu comecei a fazer isso cada vez mais cedo nos estágios da doença. Então, quando o paciente estava passando por esses sintomas pela primeira vez, e agora, esse mês, com uma colaboração com a Universidade de Glasgow, a gente conseguiu identificar esses mesmos marcadores ainda nas pessoas que não tinham desenvolvido um episódio psicótico pleno. Ainda nos estágios que quem passa por isso, ou quem tem um parente que passa por isso, vai entender. Mas pode prevenir, né? Que pode prevenir muito dano. Então, é um estado que a pessoa ainda está assim, naquela fase de só se isolar um pouquinho, de ficar com mais dificuldade de comunicação, de não querer mais ir para as atividades sociais, enfim. E pode lidar com isso antes, né? Antes de estourar. Exatamente. Antes da pessoa começar a realmente ouvir vozes, ou se sentir perseguido, né? Ou ter aqueles sintomas que a gente chama de psicóticos plenos, né? E bem constituídos. Então, a partir daí, a gente começou a perceber que a gente tinha um marcador de saúde mental aí, de desenvolvimento. E a gente pôde, então, trabalhar com esse marcador e ver como que isso se desenvolvia. Só um minutinho. Claro. Eu tenho que pegar meu bebê. Só um pouquinho. Vem cá, dá ele aqui. Desculpa, Joyce. Cadê o bebê? Ai, que amor! Que estava chorando muito. Oi! Pronto, mamãe tá aqui, mamãe tá aqui. Coisa linda! Desculpa, porque ele Imagina, é melhor assim. Somos humanas.
Falando nisso, o que mais aparece no seu consultório, Natália? O que aparece Então, muito? hoje em dia, né, nessa época de pandemia, e era um assunto que eu acho que é bem útil da gente falar agora, tem aparecido muito sofrimento mental em decorrência desse isolamento e dessa nova configuração das relações sociais. Então, isso é uma coisa muito importante da gente estar atento, da gente prestar atenção, porque é algo que todo mundo pode ajudar na sua rede de contatos a identificar precocemente e a evitar que as coisas fiquem cada vez mais sérias. Então, o sofrimento mental, ele ultrapassa essas barreiras que a gente classifica se tem patologia ou se não tem patologia. Muitas vezes a pessoa nunca passou, nunca precisou de uma ajuda de um profissional de saúde mental, mas por conta das circunstâncias, do medo, da situação como a gente está vivendo agora, pode precisar de ajuda para organizar mesmo o que está sentindo. Natália, aí você dá remédio? Como é que é o tratamento habitual de psiquiatria? Ou você desenvolveu alguma coisa? Não, então, o que eu faço normalmente é uma escuta inicial e eu tendo a lidar primeiro em restabelecer o equilíbrio da fisiologia, antes da gente pensar juntos numa terapêutica, vamos dizer, medicamentosa. O que acontece? Hoje em dia, a psiquiatria tem várias ferramentas bem poderosas para lidar com isso. Mas as circunstâncias que a gente está vivendo hoje em dia, não necessariamente você vai precisar de ferramentas tão poderosas para isso. Muitas vezes é só a desregulação da sua própria fisiologia que está te deixando fora. Explica um pouco isso. Porque eu, por exemplo, que tenho não sei quantos anos de divã, não entendi o que você falou agora. É muito... Desculpa. Vamos lá, traduz isso. Não, então, traduz. Às vezes é só o fato da gente sair do nosso normal, da nossa saúde normal, de estar no mundo, né? De ter, por exemplo, acesso à luz natural. Isso a gente é um bem-estar tão grande que se promove em ter acesso à luz natural, que muitas vezes essa falta no cotidiano pode trazer sintomas de sofrimento, né? Então tem muita gente procurando ajuda porque não está conseguindo dormir bem. Muita, né? muita. E o dormir bem é a base para o humor. Seu nariz? Pode falar junto, não tem Seu importância. nariz? Então é isso, assim. A rotina das pessoas mudou muito radicalmente. E a gente não pôde se preparar para isso. A alimentação mudou muito. Né? Muitas vezes as pessoas tinham as suas formas de lidar com a alimentação no seu dia a dia de uma maneira mais ou menos saudável, mas pelo menos havia um certo equilíbrio naquilo. No momento que você passa ao convívio do seu lar, coordenando com a casa, isso tudo pode ficar de uma certa forma desorganizado também. Alimentação, sono, exercício físico, né? E isso tudo traz esse tripé que a gente chama do movimentar o corpo e do integrar o corpo com a mente. Se o teu corpo não está sendo nutrido de uma maneira adequada, não está tendo descanso adequado, não está tendo sinalização de quando é dia, de quando é noite, porque você está trabalhando durante a noite, dorme durante o dia, e os dias passam, e você perde esses sinalizadores do que seria realmente esse ciclo, você desacopla com essas pistas ambientais, que é a natureza da gente. Nós, antes de tudo, somos seres integrados à natureza. Por mais que essa natureza seja cheia de prédios, esteja um cenário completamente urbano, né? A gente não pode menosprezar, por exemplo, o acesso à luz, né? Com certeza. O movimentar o corpo para caminhar, né? Então, tudo Natália, isso... qual é a parte do seu trabalho que eu vi que tem coisas tão interessantes? Tem a startup, tem esquizofrenia, tem o consultório, tem pesquisa, tem tanta coisa. Qual é a parte do seu trabalho que você mais tem orgulho, ou mais gosta, ou tem mais prazer em se dedicar? O que te dá mais prazer?
Olha, eu tenho muito prazer em fazer clínica, mas eu acho que a pesquisa é algo que é inerente, assim, é algo que eu queria fazer desde criança, né? Mas tem uma parte muito forte do que eu faço hoje em dia que passa também por tudo isso, costura tudo isso, mas é conversar sobre o papel da mulher nesses Sim, ambientes. nós vamos falar Então, muito sobre isso. isso Como é é o que ser uma hoje em mulher dia... cientista num país, por exemplo, como o Brasil? Olha, um desafio enorme, mas eu não sou a única, né? E é isso que eu acho que hoje em dia é o que me dá mais empolgação de fazer, é encontrar outras mulheres e me unir a outras mulheres e a gente juntas consegue passar barreiras que eu nunca pensei que fossem possíveis. Muitas vezes só a escuta por outra mulher, não precisa nem ser cientista também, mas sendo outra profissional que também está rompendo barreiras e também está querendo ocupar espaços de liderança, encontrando aquele velho teto de vidro, né? Aquela questão ali que não parece, não está dita na cara, assim, não Mas está existe. não está clara, mas você sabe que existe, né? E por que que eu tenho que provar que eu sou 3, 4 vezes mais eficiente que um homem que está na mesma posição de carreira do que eu para chegar lá? E por que que isso mudaria todo o sentido para trás? Imagina se a gente tivesse líderes nas grandes corporações mulheres, se elas não seriam mais sensíveis, por exemplo, à situação pandêmica que várias mulheres estão enfrentando em fazer Nossa, trabalho em casa, né? Quantas mulheres, e as mulheres estão sofrendo muito especificamente com isso. além de tudo, estão sofrendo violência, né? Sim, sim. Mais A do que gente, antes. a gente diminuiu o contato social com as pessoas que estavam fora de casa, mas a gente intensificou essas relações sociais de dentro de casa. E se essas relações não eram saudáveis, se essas relações eram abusivas, elas viraram, em vez de algumas horas, para 24 horas, simultâneas, no momento que essa mulher está precisando se cuidar, cuidar dos seus parentes, enfim. Então, tem várias questões assim que essa pandemia traz sobre essa desigualdade que ainda é muito forte, né? Natália, você nasceu no Ceará e morou no Rio Grande do Norte, não é isso? Isso. Você acha que tudo isso que a gente está falando é pior lá do que aqui, onde eu estou, onde você está agora? Ou a questão ela permeia o país inteiro de uma maneira parecida? A questão é grave, eu diria, em todo local do mundo. Mas, com certeza, mulheres negras e periféricas sofrem muito mais. Porque são questões que se somam, né? São situações que se somam e a gente precisa ter mais voz, ter mais empatia com tudo isso, né? Então, essa questão da violência é uma questão séria, uma questão urgente. As taxas de feminicídio aumentaram. Então, eu posso aqui estar pleiteando um espaço para falar, poxa, a minha produtividade caiu, mas eu prefiro falar, não, as taxas de feminicídio estão aumentando, porque isso é muito mais urgente nessa Claro. questão agora. E é isso que eu queria chamar a atenção. Todo mundo nas suas redes de contato pode ajudar. Uma escuta, muitas vezes, é o que se precisa para abrir esse canal de comunicação e pedir uma ajuda, e pedir um socorro. Muitas vezes, uma relação abusiva, ela só aparece agora no momento desses, né? De Porque tensão, de os limite. mecanismos de defesa são esses. Muitas vezes é aquela família que não convive e que no momento que começa a conviver mais intensamente, fica claro esse processo abusivo. Se essa mulher não encontra um canal de comunicação atento e sensível para isso, ela pode se sentir cada vez mais enclausurada nisso. Então, essa escuta é algo que qualquer pessoa pode fazer, né? Como é que você atua para ajudar nessas questões da mulher? Qual é o seu procedimento? Você participa de grupos, seminários? Como é que você
atua? Eu tento. A gente tem um coletivo, né, que são os Sci Girls, que é voltado mais para as mulheres na academia, as mulheres na ciência, que é uma rede de apoio, né? Então, o formato que a gente faz é se escutar e praticar essa sororidade ali na hora, né, na prática. Então, a gente se reúne semanalmente. A gente, hoje em dia, migrou para o ambiente virtual e tem um grupo de WhatsApp que está tornando a coisa mais fluida. Mas presencialmente a gente fazia uma prática de se reunir semanalmente para conversar sobre questões que estão difíceis naquela semana e planejar a semana seguinte. Aí no Rio você fazia isso? Oi? Aí no Rio de Janeiro? Aqui eu ainda não comecei a fazer. Aqui eu Aonde você continuo a fazia fazer isso? com o meu laboratório lá, que é o laboratório onde eu fazia pós-doc, lá no Instituto do Cérebro, na UFRN, né? Agora migramos lá em para o Natal formato virtual. Então, a ideia é, se você identifica uma situação de uma mulher na academia que é complicada, pode ter certeza, esse problema é de toda mulher na academia. Porque esse problema, um dia, você vai, com certeza, encarar de alguma forma na sua carreira. Da mesma forma, se alguma mulher consegue, de alguma forma, ultrapassar esses limites, é algo que toda mulher na academia deve comemorar, né? Então, o que é que a gente faz? A gente se reúne porque a gente entende que cada mulher na academia é preciosa. Então, a gente não quer perder a carreira de ninguém. Então, a gente se apoia. Ah, eu tô com um problema porque eu não tenho com quem fique com os meus filhos na hora de fazer um experimento que fica até mais tarde. Não, traz eles para cá, a gente cuida junto, pode ficar descansada. Ah, eu tô com um problema porque eu não consigo escrever a minha tese, eu acho que eu não sou capaz, eu tô com dificuldade. Ah, eu já passei por isso. Olha só, isso pode ser resolvido de uma outra maneira. Vamos juntas. O que é que você está precisando? Essa parte? Me deixa eu ler. A gente pode ver alguma coisa. Então, sempre a gente tenta nivelar mulheres em níveis diferentes da carreira para que uma possa ajudar a outra. E a ajuda ocorre, né? Muitas vezes acontece. E essa sensação de rede é o que é mais precioso. Porque você não se sente só. Você sabe que você avança junto, né? Então, isso a gente hoje em dia tem conseguido colocar num ambiente mais amplo. Como a gente agora tem uma página no Instagram, né? Tem uma conta no Instagram para isso. E a Como gente tem chama? conseguido. É Sci Girls BR, né? É SCIGIRLS BR. Girls da Science, né? Exatamente. Então, a gente está promovendo a replicação desse modelo para outros ambientes de trabalho. Então, por exemplo, uma das pessoas que está participando do nosso grupo virtualmente, ela está em outro estado, outra universidade é da arquitetura, mas vê muita similaridade, né? E aí vai replicando para os outros grupos também, né? Exatamente, exatamente. A ideia é que essa ideia essa experiência, né? Exatamente, exatamente. É algo que se você entender que não está sozinha, já em si é terapêutico, né? Não é um problema seu, que é essa cilada que muitas mulheres acabam caindo. Elas pensam assim, poxa, só eu passo por isso. Não, todas. Não, isso é uma questão estrutural. Muitas. É a forma como a sociedade está montada e você é produto dela, você é produto do seu tempo. Nós carregamos essas ideias também dentro de nós. E por isso a gente também precisa desconstruir muita coisa, né? Da forma como a gente entende. Sim. Duas coisas que aconteceram. Como que ele chama? É ele ou ela? É Sérgio, é ele. Ai, que amor! A gente falou de sonhos e dormir, insônia na pandemia. Tem duas questões, né? Que agora estão aparecendo mais. Insônia e uma fadiga, né? Sim. Uma fadiga. E que a neurociência pode ajudar nesse momento em relação a essas coisas? Esse sono esquisito e essa fadiga. Perfeito. Então, tem muita coisa que a gente pode, e a gente já sabe hoje em dia, de uma maneira fisiológica, de uma maneira natural que o corpo responde,
e que é isso que está quebrado nessa quebra de rotina que a gente passa, né, por conta da pandemia. Então, por exemplo, o sono. Para que a gente tenha um sono, o sono não é apenas não funcionar, né, como muita gente pensa. E o sono induzido por medicações, o sono como fenômeno, ele é um fenômeno extremamente complexo. A gente passa por ciclos e ciclos e ciclos, e todo esse mecanismo tem uma função na nossa saúde. Né? A gente sabe, por exemplo, como o sono é importante para que a gente possa depurar toxinas do cérebro. Né? Inclusive toxinas como, por exemplo, proteína tal, que está ligada ao desenvolvimento do Alzheimer lá tarde na vida. Né? Então, a gente precisa dormir bem, e essa limpeza ocorre de uma maneira muito fisiológica. Muitas vezes as pessoas lançam mão da medicação antes de tudo. A medicação, ela nem sempre preserva essa arquitetura do sono. Por isso, o ideal é você tentar restabelecer a sua fisiologia para funcionar. E isso Natural. você consegue natural. E isso sono. Um hábito muito simples. Tira tela, tira celular, tira computador 1 hora antes do seu sono habitual. Isso é importantíssimo. Né? A gente produz um hormônio que sinaliza ao corpo que está no momento de descanso, está no momento de noite, e toda a luz emitida por essas telas, elas tem uma frequência que diminui a produção desse hormônio. Então, quando você vê, você está ali pensando que você está esperando o sono chegar e você está atrapalhando o seu processo fisiológico de sinalizar para o teu corpo que está de noite. Você está ali toda hora jogando luz nos teus olhos e sinalizando, não, parece que ainda está de dia. Como que a gente sinaliza para o corpo que está na hora de desligar? Então, hábitos saudáveis de sono. Primeiro, estabeleça 1 hora que você se sente confortável de dormir, né? Eu durmo bem às meia-noite. Pronto, então às 11 horas você vai começar um ritual. Então, às 11 horas você começa um ritual de sono. E como é esse ritual? Pode ser uma bebida quente, um banho quente. Você primeiro desliga todas as telas, não pensa mais em trabalho e pensa em atividades que vão te fazer descansar. Você precisa sinalizar para o teu corpo que aquele momento não é um momento de atividade mental intensa. Então não pode ler também, né? Livro. Ler você pode se for uma coisa prazerosa, mas não trabalhe. Poesia. Poesia, algo que te faça, você faça com tranquilidade, com prazer, sem a pressão de estar produzindo. Então, muita gente pega para ter leituras que, na verdade, trazem um monte de ansiedade. Só um minutinho. Né? Só um minutinho, desculpa. Ele ligou a televisão. Traz ele! Desculpa. Imagina! Ele ligou a televisão aqui do lado. Traz ele! Então, você pode, né, sinalizar. Então, a ideia é essa: sinalizar para o corpo o momento de descanso e sinalizar para o corpo o momento de atividade. Por exemplo, atividade física. O ideal é que ela seja feita no início do seu dia produtivo. Ao despertar, ao acordar, você está acordando e está sinalizando para o teu corpo que ele está em movimento. Fazer alongamentos e atividades físicas prazerosas. E se puder acoplar isso à luz natural, que não precisa ser fora de casa. Pode ser uma janela que tem acesso à luz natural. Expor os olhos, o corpo, à luz natural, promove essa sinalização ao corpo. Pronto, amanheceu, é dia, né? Tá na hora de movimentar, né? E fazer isso como um hábito. Então, não é fazer isso um dia, outro não, ou um dia num horário, um dia no outro. É manter esse horário fixo, né? E aí, essa fadiga também é a mesma coisa, né? Essa fadiga também Sim. vai passar com hábitos saudáveis, né? Sim, sim. E daí você precisa, primeiro, também ser mais disciplinado em relação à quantidade de atividades que a gente tem assumido hoje em dia, né? Então, muitas pessoas que migraram para o sistema de home office não têm respeitado os próprios horários, né?
e tem acumulado várias funções simultaneamente. Eu não posso falar nada, né? Que eu estou fazendo a mesma coisa agora. Mas o momento é esse, né? Sim, a gente precisa. Então, as coisas não são perfeitas. O mundo está exigindo uma pressão de sobrevivência que a gente se adapte. Então, para isso, a gente precisa também se ajustar. Como que a gente se ajusta a isso? Fazendo concessões para a nossa própria agenda, para a nossa própria rotina. Mas, primeiro, antes de tudo, a gente tem que se tornar consciente do que está fazendo, né? Entender que a gente não pode colocar certos compromissos na frente da própria saúde. Não é um luxo você parar por 1 hora e se alongar e fazer exercício. Muito menos durante intervalos de trabalho, de intensa atividade mental, fazer um exercício físico, também movimentar o corpo. É necessário, né? Isso é necessário até para a produção seja mais natural, mais espontânea mesmo, né? Oxigenar o cérebro. Você estudou também bastante sonhos, né, Natália? Sim. O que eles revelam para a gente, os nossos sonhos? O que eles revelam para a gente que a gente possa entender? Tá. Os sonhos, então, eles têm algumas teorias mais recentes das neurociências que têm sido bastante importantes para ilustrar muita coisa, né? Então, uma das mais recentes explica os sonhos como um mecanismo também natural, fisiológico, de fazer uma digestão de memórias emotivas, né? Então, como é que é isso? A gente, por exemplo, quando se alimenta, a gente processa esses alimentos, extrai dos alimentos as vitaminas, os nutrientes e depura o que não nos serve. A mesma coisa acontece com a gente quando a gente está procurando, recebendo memórias, né? Essas memórias muitas vezes vêm carregadas de emoções. E as emoções, elas podem ser positivas, podem ser negativas, né? Só um minutinho. Claro, vê se ele quer vir aqui. Que bonitinho. Serginho, tem que deixar a mamãe trabalhar. Vamos ver ele na sala. Deixa ele vir. Que ajuda. Deixa ele vir. Ele não quer vir ficar com a gente, não? Ele não quer. Me desculpe, eu até tentei. Ele quer a mãe para ir lá, né? Ele quer que a mamãe saia. Mas tudo bem, a gente, quando é uma família integrada, a gente consegue lidar com isso. Isso. Então, é isso que eu estava falando de fazer concessões. Mas os sonhos, né? Então, a gente falando dos sonhos. Os sonhos, eles funcionam como um mecanismo digestório para que a gente adquira das memórias aquilo que é importante e processe aquilo que não nos serve. Toda memória que a gente passa, ela tem aprendizados, mas ela também tem carga emocional. E essas são as mais importantes para a gente aprender. Evolutivamente, a gente sobrevive a partir daquilo que mais nos coloca na fronteira da sobrevivência. E isso, normalmente, tem uma informação muito importante emocional, de carga emocional, de medo, de angústia, né, de tensão. Como é que a gente lidar com isso? Então, os sonhos, eles fazem essa digestão dessas informações, de maneira que você aprende aquilo que é importante para a sua sobrevivência, mantém esse conteúdo, esse aprendizado, né? Que é uma memória declarativa, é uma memória que a gente consegue contar. Mas ele depura, ele processa essa carga emocional. De uma forma que, quando você acesse de novo essa informação, você não fique se retraumatizando toda a vida que lembrar daquilo. Então, a pessoa passa por um trauma, é assaltado. Naquele momento exato, quando ela vai contar para um policial o que aconteceu, vai dar uma descarga emocional muito intensa, vai dar medo. Na hora que ela fechar os olhos, ela vai rever a cena. E isso faz parte do trauma agudo. A partir do sono e da depuração disso, muitas vezes o sonho ele trabalha com esses aspectos, ele vai metabolizando isso de maneira que você fica com aquele aprendizado, você consegue estar mais esperto
naquelas situações que você possa passar por isso de novo, mas você não se retraumatiza ao contar isso, ao pensar nisso de novo. Então, os sonhos, eles têm essa capacidade. Outras Isso é automático? Isso é o que acontece se está funcionando bem, se você está dormindo bem, se você tem um processamento legal também com as suas emoções e se você consegue evoluir a partir daí. Mas vamos pensar, uma coisa é digerir uma sopa de legumes, outra coisa é digerir uma feijoada, né? Então, agora, numa pandemia, estamos todos numa pressão seletiva muito maior, uns mais, outros menos. Então, uma mulher que tem uma condição periférica e que está precisando dar o gás e com o marido abusivo dentro de casa, com certeza está tendo sonhos muito mais pesados hoje em dia do que um homem de negócios vivendo sozinho com a poupança gorda na conta. Então, são pressões diferentes, né? Nesse sentido, os desafios também são diferentes. Mas o que eu quero que as pessoas atentem é os mecanismos do sonho, quando eles são bem acessados, eles são um simulador de situações e um oráculo, não determinístico, mas um oráculo probabilístico daquilo que pode lhe trazer para o futuro. Como que Eu ia isso falar com funciona? você sobre isso. O oráculo é o título do livro do Siddhartha Ribeiro, né? Isso. Eu entrevistei ele. E aí, eu não sei se eu entendi corretamente, mas tem uma coisa que, se a gente quiser muito uma coisa, vê se eu estou falando em português mais ou menos o que você está falando em SAI. É assim, é como se a gente quisesse muito uma coisa, a gente focasse para sonhar com aquilo, para que aquilo se transforme realidade. Faz sentido? Então, isso faz sentido e eu vou te explicar como é que é esse mecanismo. Não é magia, não é esotérico, tá? É uma questão que passa por esses processos, como eu estava dizendo para vocês, de elaboração de memórias. Como que isso acontece? Então, imagina que tuas memórias são alimentos que você está colocando no teu cérebro, tá? Então, eles têm situações diferentes e que você pode, por exemplo, como nutrientes, recombinar para utilizar aquela memória da maneira mais saudável para você. A forma que a gente hoje em dia vê de recombinação de memórias, que é extremamente utilizado por todos nós o tempo todo, é a criatividade. A gente cria a partir daquilo que a gente já elaborou um dia. Então, a gente vai, à medida que a gente vai vivendo e que vai experimentando o mundo, a gente vai se nutrindo de informações sobre esse mundo. E a gente vai nutrindo esse banco de memórias. A partir da recombinação de elementos desse banco de memórias, a gente pode criar coisas novas. E esse criar coisas novas pode ser uma solução para um problema que você está enfrentando agora. E daí vem essas teorias que eu ia começar a falar agora, sobre também o papel dos sonhos para trazer novas soluções para o seu dia a dia. Então, esse oráculo, ele não funciona de uma maneira, vamos dizer, espúria. Não é com qualquer coisa que vai acontecer no seu dia que vai lhe dar um sonho que seja assim inspirador, mas é principalmente aquilo que está realmente te preocupando, né? Porque precisa desse fator emocional, precisa dessa importância na tua vida para isso mudar. Então, poxa, eu estou com medo de perder meu emprego. O que é que eu faria se eu perdesse o emprego? Muitas vezes essa reelaboração acontece num cenário em que você se vê fazendo outra coisa e se sente super feliz fazendo aquilo. Esse sonho não necessariamente é uma aspiração divina, mas é um processamento em paralelo que a gente faz durante o sono, que aí durante o sono você está privado de visão, de audição, de todas essas outras coisas, né? Que não te permitem pensar e focar naquele objeto de angústia. E daí, durante o sonho, você recupera esses elementos e recupera memórias que você não conseguia ter tempo ou ter paz para recuperar quando estava acordado, porque estava tendo que lidar com mil e uma outras coisas.
Os sonhos, então, são como um processamento super elaborado, uma psicanálise profunda. Não é à toa que a psicanálise, desde os seus primórdios, utiliza esse substrato como muita fonte de conhecimento, porque é a partir dele que a gente pega essa reelaboração de elementos e transforma naquilo que pode ser novo para você. Então, tem algumas teorias que falam sobre os sonhos como um simulador de ameaças, né? Porque justamente é quando a gente precisa mais desse mecanismo ativo como ser biológico num mundo cheio de perigos. É justamente quando a gente se sente ameaçado na nossa sobrevivência que a gente é mais criativo em dar um salto de qualidade na nossa vida. Outras teorias falam do sonho como simulador de situações sociais, porque também nós somos seres inerentemente sociais, né? Então, uma coisa que é interessante, né, que agora aconteceu nesse período pandêmico, sabe aquele sonho bem típico que é comum de acontecer em adolescentes, de se sentir super exposto, por exemplo, chega numa situação social, está encontrando os amigos no colégio e tá reparando como fulano está vestido, como cicrano está se comunicando, e quando vê, está nu, sem roupa. Sim, muito comum. Né? Essa exposição. Hoje em dia, na pandemia, as pessoas têm tido esse sonho de exposição, mas estão no ambiente social sem máscara. Porque é justamente essa exposição daquela figura no novo contexto. E isso sinaliza como que você se relaciona com os outros a partir de novos aspectos que a gente está tendo que treinar agora. Então, todas essas nossas relações sociais nesse período da pandemia teve que passar por uma reestruturação que para algumas pessoas ficou difícil. Algumas pessoas não se sentem nem um pouco confortáveis de se relacionar a partir de um ambiente virtual. Nem muito menos de imaginar que para estar perto da mãe ou do pai vai ter que demorar horas ou dias e essas viagens vão todas ficar mais complicadas, por exemplo, se tiver que viajar, né? De repente, a gente teve que reconfigurar todas essas relações de trabalho também. E muitas vezes eram relações que aliviavam muito do estresse de muita gente, né? Como que a gente transporta isso para o ambiente virtual? O cafezinho do meio da tarde, né? O social. O social. Nós somos esses seres sociais, né? Então, tudo isso passou a integrar esse ambiente novo e várias pessoas começaram a sonhar simulando essas novas relações, esse novo ambiente, né? Nossa, são tempos difíceis, né, Natália? Bem difíceis, né? Sim. E eu ia te perguntar uma coisa, mas por exemplo, e o pós? Quer dizer, a gente não tem noção nem de quando vai ser o pós, né? Porque não dá para ter. A gente continua no nevoeiro, né? Sim, sim. Então, é importante que a gente tente se adaptar. E é importante que a gente tenha consciência de que essa adaptação é mais fácil para uns do que para outros. Então, a gente precisa entender, antes de tudo, que esse caminho da solidariedade, e no caso principalmente das mulheres, da sororidade, é extremamente importante, né? Se você tem... e muitas vezes é terapêutico, viu? Muitas vezes pensar em como você pode ajudar o outro te tira do lugar de sofrimento, né? E note como é importante quando você estende a mão para o outro, como que aquilo te ajuda. Não, isso me salvou no começo da pandemia, porque como todo mundo, né, eu fiquei perdida, eu não fiquei paranoica, eu não fiquei nada, mas eu fiquei transtornada, que nem todo mundo. E eu percebi que eu tentei ajudar o G10 Favelas aqui em São Paulo, a favela de Paraisópolis, depois eu fui ajudar o Hospital das Clínicas, o HC, e depois eu me meti muito dentro da causa do antirracismo. Uhum. E cada vez que eu entrava num processo desses e me dedicava, eu ficava mais feliz. Eu passei uma pandemia excelente. Porque, sem querer, logo no começo, a primeira coisa que eu fui ajudar foi a favela, Paraisópolis. Eu percebi que eu fiquei muito bem. E eu percebi que, para eu ficar bem daquela maneira,
quando eu comecei a piorar, eu falei, para eu ficar bem de novo, eu tenho que voltar a ajudar alguém. Aí eu Sim. comecei a desenvolver projetos e mais projetos, sempre para ajudar o outro. E foi o grande lance. E quando você ajuda o outro, quem está sendo ajudado é você, né? Você que está. Exatamente. Você se. Mais uma vez, nós somos seres sociais. A gente se entende integrado nessa sociedade. E a gente tira muito desse estresse que é de se sentir sozinho, né? E de se sentir sem uma função, inútil, sem conseguir, sem ser potente em ajudar. Então, ajudar traz muita energia, não só da gratidão, né? A energia da gratidão, ela é linda, maravilhosa, vital. Mas é antes ainda dessa energia de gratidão. Você não precisa esperar a gratidão do outro para isso. Não! É a energia de se sentir potente. É a energia de se sentir ativo. Se sentir Não tem a ver com integrado. agradecimento e não tem a ver com reconhecimento. Tem a ver em estar no mundo e se sentir partícipe mesmo do que está acontecendo, né? Saber que você tem uma função e que essa função gera positividade no mundo. A gente evoluiu para isso por muitos anos. Quando a gente, lá no início, conseguiu sobreviver a todas as pressões que os nossos ancestrais sobreviveram, é porque a gente se uniu. Sim. E é por isso que tá aí a chave para a gente sair dessas ciladas que, vez por outra, a humanidade se coloca, né? Vez por outra, não vai ser a última. Não. Quais são as mais novas descobertas, Natália, da neurociência que vão surpreender a gente, que vão auxiliar a gente, que vão facilitar nosso entendimento sobre essa coisa complicada que é viver, amar, etc, etc. Bem, eu acredito que cada vez mais a gente está entendendo que a integração do corpo, mente, integração social é fundamental para a gente ser um ser potente no mundo. Então, hoje em dia, a gente não vê mais, né, essa atividade, né? As neurociências, elas vieram com o objetivo de entender como que o cérebro funciona, né? Desvendar essa caixa preta, desvendar esse código, como se o cérebro fosse um órgão, vamos dizer, mais ou menos, sem querer desmerecer o fígado, mas mais ou menos compreensível como o fígado. O fígado é importantíssimo, é super complexo. Sim. Mas o nosso cérebro, ele faz processamentos em rede que não é trivial. E isso não acontece desintegrado do nosso corpo. E não acontece desintegrado da nossa posição como ser social na comunidade. Então, hoje em dia, eu acho que a gente tem resgatado, as neurociências têm conversado mais com várias perspectivas que antes, né, eram mais difíceis de serem conversadas no ambiente acadêmico. Como, por exemplo, a gente conversar sobre qual é o papel da meditação na saúde mental, né? Como que a gente pode entender como a empatia nos leva a lugares, como a gente estava falando agora, né? De positividade, de bem-estar. Como que a gente pode entender que essas pistas de se integrar no mundo, como que elas regulam, por exemplo, hormônios que a gente nunca imaginou que fossem regular, né? Como que as estratégias de compartilhar a paternidade, por exemplo, né, com a sua companheira, podem lhe ajudar na sua saúde física e mental, né? Então, tem várias coisas que eu acho que são caminhos muito bonitos que as neurociências estão tomando de entender o indivíduo integrado, né? Então, sair dessa ideia mecanicista de entender o cérebro como um sistema fechado, isolado e que não participa com o resto do corpo. E mais do que isso, não só integrar a mente com o funcionamento do corpo como um todo, mas integrar esse indivíduo com o seu ambiente social. Isso não tem a ver com duas coisas que você está falando, duas palavras que vieram para mim. Uma coisa holística, né? Uhum. E outra coisa antroposófica. Uhum. Sim. Tem a ver? Sim, tem tudo a ver.
E eu acho que bebe dessas fontes e passa por uma interdisciplinaridade que é muito rica. Então, por exemplo, uma das coisas que eu tenho visto, eu tenho até feito algumas práticas clínicas muito inspiradas nessas descobertas. É toda a descoberta da importância do nosso aparelho digestivo para a regulação do humor e para a produção, por exemplo, de serotonina, né? Então, não adianta a gente estar com por exemplo, diarreias crônicas ou uma má digestão e tomar Você não vai antidepressivo. fabricar serotonina, né? Você não vai fabricar do mesmo jeito, você não vai adquirir os nutrientes necessários para isso, né? Então, antes de tudo, teu corpo, tua Então, saúde. Antes de tudo, dormir bem. Antes de tudo, se hidratar. Beba água, né? Nutra seu corpo com coisas boas, né? Nutra suas memórias também com coisas boas, né? E isso é chave para manutenção daquilo que a gente chama de saúde mental mesmo, né? Então, são essas descobertas e a forma como a gente pode promover e a importância de estar integrado à sociedade, né? E como que a gente pode resgatar também conhecimentos ancestrais para as nossas práticas diárias, escutar com a maneira mais, vamos dizer, respeitosa outras culturas que não apenas a acadêmica, né? Entender essas tradições e como que elas ainda hoje fornecem fontes de conhecimento que são curativas para todos nós, eu acho que isso é fronteira. E com certeza vai fazer, com o advento tecnológico também, com o advento também de todas essas novas tecnologias computacionais, eu tenho certeza, vai trazer um salto de qualidade na forma como a gente entende a nossa própria mente, né? nossa, que bonito tudo isso que você falou. Muito bonito de juntar toda essa parte ancestral com tudo que as ferramentas que a tecnologia e o futuro, né, estão nos permitindo. É muito bonito isso tudo. Você nunca escreveu um livro? Ainda não. Eu tô com a ideia. Tem que Estou escrever, hein? escrevendo mas enfim, tô com a ideia. Sim. Por conta dessa pandemia, a gente desenvolveu um estudo com sonhos na pandemia, né? É um artigo que está publicado no Archives, mas está em revisão. E durante esse processo, posso lhe dizer que foi um processo terapêutico para mim mesma. Eu não tinha o planejamento de fazer essa pesquisa, lógico, não sabia que a gente ia passar por uma pressão como essa, mas a gente já estava testando um aplicativo, que é um dos primeiros produtos da nossa Startup. startup. Isso. É um aplicativo que coleta dados de uma maneira muito interativa com o usuário e dados muito simples, como relatos de uma memória de sonho. E se eles analisados corretamente, podem indicar sinais, né, de sofrimento mental. Então, a gente tinha feito uma coleta no final do ano passado, de setembro a novembro, com sujeitos saudáveis. E daí a gente, quando estava indo para testar nos hospitais psiquiátricos, né, com pessoas que têm desordens psiquiátricas, o aplicativo e ver a usabilidade do aplicativo, fechou a pandemia. Daí foi quando, naquele desespero do início, tudo, o que é que eu vou fazer, como é que vai ficar e tal. E foi bem na época que eu também estava me mudando, tive algumas situações familiares pessoais. Eu pensei, eu vou fazer esse trabalho. A gente vai ver os sonhos nesse momento da pandemia. Se os sonhos realmente são esse oráculo ou esse simulador de ameaças, ele vai estar ativado na mentalidade da Ah, que maioria das pessoas com legal! quem a gente for falar. Então, ativei o banco de voluntários do Instituto. Alguns voluntários que já tinham participado no antes, né, que já tinham dado relatos de sonhos antes, e convidei outros, né, com similaridades em sexo, idade, escolaridade, e eles passaram esse mês inteiro do primeiro mês de isolamento, das medidas de isolamento social, me contando sonhos, né? E a gente foi fazendo todas essas análises, né, vendo quantidade de palavras emocionais, a similaridade desses sonhos com termos como contaminação e limpeza, para ver como que esses aspectos da pandemia tinham entrado nesse imaginário dos sonhos, né?
Vimos também questões estruturais que seriam mais disruptivas dessa saúde mental. E daí a gente pôde verificar um monte de coisas, né, interessantes, que realmente aumentou a quantidade de palavras ligadas à raiva e à tristeza, a similaridade a termos como contaminação e limpeza, mas que, no geral, e isso tinha a ver, no final do acompanhamento, eu apliquei uma escala que é padrão na psiquiatria para ver se essas pessoas estavam tendo algum sofrimento relacionado a isso. E essas coisas que aconteciam no sonho eram justamente associadas ao maior grau de sofrimento mental. Então, aquelas pessoas que estavam tendo mais dificuldades de se socializar, de se sentirem satisfeitas com suas relações sociais, estavam mais angustiadas, eram justamente as pessoas que estavam sonhando com mais limpeza, com mais raiva, com mais tristeza, com mais angústia, com mais frustração, Muito etc. interessante. Mas, Ó, eu assim, estou então... torcendo por duas coisas. Estou torcendo para esse aplicativo sair logo, que eu quero ter isso no meu celular. Você me avisa, hein? Tá, avisa. E por esse livro. Tá. Então, esse livro, a ideia é essa. É fazer contos a partir desses sonhos. Né? Mas então... enquanto não sai o seu livro, a nossa turma lá da Revista Poder vai te procurar para você escrever um artigo para a gente, tá? Que já é um bom começo. Com prazer. Eu vou gostar muito, vou gostar muito. Com prazer. Eu não sei se eu deixei de falar algum assunto que você acha relevante, porque a gente está chegando aqui no final e eu estou com medo de ter... Eu me sinto totalmente contemplada. Eu agradeço a tua sensibilidade a toda essa situação com o bebê. Por favor! Algo que angustia. Mas eu trago também até para promover essa discussão também, né? Quando isso acontece, a vida é assim, gente, né? Então... Naturalmente. Aliás, quem não gosta de um bebê ou uma criança que apareça aqui no nosso... Nossa, é um prazer. Realmente. Muito obrigada, Natália. Muito obrigada mesmo. Adorei a nossa conversa. Parabéns por essa mulher que você é, antes de ser cientista, antes de ser neurocientista, psiquiatra, pela mulher bacana que você é, tá? Tá bom. Obrigada. E qualquer coisa... E até breve. Obrigada. Até mais. Tchau. Nossa, que conversa maravilhosa a gente teve aqui com a Natália Mota. Foi muito, muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito plena, muito... Nossa, estou preenchida aqui com esse céu de pensamentos, de ideias e de visões. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Natália Mota. Parabéns e a gente se vê amanhã. Valeu!